Cuba Livre é como se chama a série que estreia hoje, 9 da noite, na RTP. Temos aqui a atriz principal, a Beatriz Godinho, realizador da série, o Henrique Oliveira. Bom dia. Bom dia aos dois. Aos dois. Bom dia. Bom dia. Esta história já foi alvo de muitas reportagens, capas de revistas. Como é que se começa a contar esta história, Henrique? Vocês basearam-se em quê? Não sei se há assim muitas versões diferentes, não é? Porque há aqui uma história cheia de mistério. Sim, quer dizer, eu na verdade eu conheci esta história há 20 anos, fez agora a semana passada precisamente 20 anos, porque esta história foi contada na revista do Expresso, do jornal na altura. Foi uma reportagem que saiu na revista do Zé Pedro Castanheira e do Valdemar Cruz. E até então as pessoas não sabiam nada sobre isto? Não, em Portugal era uma história praticamente desconhecida. Quer dizer, claro, haveria uma outra pessoa que saberia, mas de facto era desconhecida. E eles tiveram esse talento e estou-lhes eternamente grato, porque na verdade foi assim que eu descobri, a ler o Expresso. Por acaso conhecia o Valdemar, ele é do Porto, eu também, e liguei-lhe, Valdemar, eu esta história adorei. Enfim, Ele começámos a falar. Inventei tudo. Não, também. E portanto eu estou basicamente há 20 anos a tentar contar esta história. E foi Oi, possível Mas agora. aí surgiu logo a ideia de transformar isto em filme? Foi logo, mal acabaste de ler aquilo, pensaste isto tem que dar um filme? Sim, logo. E porquê é que demorou 20 anos? Foi até encontrar a Beatriz. Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Há algo... Era para ser Alexandra Lencastre. Só que foi em Vicente. Mas é um bocadinho isso, alinhamentos cósmicos, que na verdade acho que foi tão bom esperar, sinceramente, Valeu a pena a valeu espera. mesmo a pena esperar pela Rápido Beatriz. para quem agora se ligou à Renascença, não é? E não sabe de que história estamos a falar. Olá, Beatriz, bom dia. Olá, Conta-nos bom quem dia. és tu, quem é esta Ana, que teve esta vida alucinante. Então, a Ana Maria Silva Paes, a Ani, eu acho que a maneira mais fácil de resumir é a filha única do último diretor da PIDE, que se apaixona pelo Che Guevara e decide juntar-se à Revolução Cubana. Acho que está Mas pronto apaixona-se platonicamente, de ouvir falar dele. Conheceu, Conheceu. conheceu e efetivamente não se sabe até que ponto é que a relação se desenvolveu. Dizem que mas houve um eles caso. conheceram. Dizem que até que houve um caso. Dizem. Eu Mas sei, aqui mas no não meio, lá está, como disseste, é uma história tão misteriosa e tão complexa, quase que parece ficção. E então não se sabe muito bem até que ponto é que aquela relação se desenvolveu, mas eles conheceram-se efetivamente numa noite em que a Ani vestiu um belo vestido vermelho. Mas como é que a chamou Ani- atenção. É a cor preferida do Che Guevara. A Ani, que é filha do diretor da PIDE e é Major casada com um Fernando Silva diplomata suíço, como é que chega a Cuba e à Revolução Cubana? Provavelmente Por por ser mulher do acaso, diplomata viajava, Lá não está, é? é Pois. isso, é por acaso. O marido dela, na altura, foi destacado para ir para a Embaixada da Suíça em Havana e, por acaso, ela encontrou aquele mundo fervoroso e apaixonou-se completamente. Um orgulho para o seu pai. Beatriz, ou seja, há 20 anos, estávamos aqui a falar de que isto é uma ideia que já existe há 20 anos, tu tinhas 10. Portanto, isto é uma história que está um bocadinho distante, para ti provavelmente ainda mais. Tiveste curiosidade de ir ler mais coisas sobre isto? Foste investigar para trás? O que é que andaste a ler? Para onde é que começaste? Completamente. Eu sou muito nerd, eu adoro estudar tudo. E então, quando esta história me chegou às mãos, primeiro eu fiquei surpreendida de nunca ter ouvido falar disto, porque tenho uma grande paixão por figuras femininas com personalidade forte. O trabalho maravilhoso do José Pedro Castanheira e do Valdemar Cruz foi a base da minha investigação toda, mas depois passamos por décadas super ricas em termos de contexto histórico, cultural, anos 50, 60, 70, 80, e de repente eu só queria absorver tudo em termos de imagens, notícias, músicas que se ouvia na altura, o máximo, ou seja, poder construir Para te e poderes encher pôr este lá, universo. não é? Pois. E Sim, como é sim. que era esse Portugal, Henrique, dessa altura? O Portugal que tu mostras no Cuba Livre, como é que era? Bem, quer dizer, na verdade nós estávamos em plena ditadura, Salazar era o Presidente do Conselho de Ministros e, portanto, no fundo, aqueles anos 50, 60 eram bem mais cinzentos do que são agora, com certeza.
E, de facto também são retratados um bocadinho assim. Nós temos aqui na série um bocadinho quase dois mundos. Na verdade, isto, aliás, aqui o nosso slogan na série, que é Uma Mulher, Dois Mundos, é um bocadinho isso. Esta Annie também, nascida neste Portugal, filha única, com vontade de ter mais do que ela queria mais do que este Portugal cinzento, realmente viu nesta oportunidade, primeiro do marido, ser um diplomata e poder ser colocado pôr-se a andar, não é? Pôr-se a andar, Pois basicamente. E, portanto, quando ele realmente lhe diz que vão ser colocados em Havana, é uma felicidade para ela. E diz-me, vocês filmaram onde? E há um ché ou há uma sugestão de um ché? Há um ché. Há um ché mesmo. Há um ché e filmamos em Cádiz. No sul de Espanha, faz sempre dar uma boa Cuba, não dá? Dá uma Cuba fantástica. Talvez agora até talvez É muito comum, é muito comum. Já foi utilizado em vários filmes para servir de Havana. Estão a pensar mudar para Cuba B. Sim, como Coimbra. Da cidade. Fica só a 600 km. Exato. Acho que é uma boa opção. E são cidades irmãs. Quer dizer, na verdade, Havana foi construída à semelhança de Cádiz, por isso também é essa semelhança. Já a pensar nisto. Ai, é a minha vez. Claro. Agora até fiquei envergonhada. E como é que se chegou? Já percebemos como é que o Henrique se cruzou com esta história. Como é que esta história se cruza contigo, Beatriz? Como é que foi? Aconteceu um casting? Como é que tu de repente te tornaste aqui na Annie? Sim, foi mais um processo de casting longo, em 3 línguas diferentes. Pareceu uma reclamação. Longo, esperei muito. Este olhar que eu lancei Tu tens que falar várias línguas? Falas sim, várias... português, francês e espanhol. E uma frase em Melhor que italiano. posso. Uma frase italiana. Qual é- que deu bastante Qual é a trabalho. frase em italiano que tu dizes na série? E me piacere exercitar-me. É isto. É isso. Era isto, Ok. não era? É isso mesmo. Era por aí. Muito bem. Depois de um ano é o melhor sotaque que eu consigo. E pronto, ou seja, esse processo de casting, uma segunda fase, uma conversa com o Henrique muito prazerosa no Porto, porque eu também sou do Porto e é sempre um prazer poder lá voltar. E pronto, e depois foi mergulharmos completamente desde o início, porque isso também é uma coisa que foi maravilhosa de viver neste processo, é a cumplicidade que o Henrique me permitiu ter com todo o conhecimento que ele adquiriu durante 20 Desta história, anos não é? de pesquisa. Já agora estamos a falar com a Beatriz Godinho e Henrique Oliveira, realizador e atriz de Cuba Livre, que estreia hoje na RTP a partir das 9. Tenho curiosidade em saber como é que uma mulher de 2022, 30 anos, que és tu, vive uma mulher da altura de Salazar, onde o papel da mulher era muito mais limitado. Sim, e nesse sentido acho que é muito gratificante poder ter consciência que hoje em dia eu vivo uma vida que só me é possível por causa de pelo facto de terem existido mulheres com a personalidade, com a força e com a coragem da Annie. E então é uma celebração dessa luta e um reconhecimento do que era. E não é só isso. Se virmos bem, ultimamente na ficção tem acontecido muito. Agora estamos a falar do caso da Annie. Tiveste a Generala, tiveste aquela série o Três Mulheres, que uma série de mulheres. A ficção está a olhar muito para as histórias. Que outras histórias é que andam aqui sobre mulheres fantásticas que andam a precisar de ser transformadas em séries e filmes, Henrique? Lembras-te assim de alguma assim de repente? Quer dizer, também, Joana Marques, sem dúvida nenhuma. Uma história muito Joana pequena. Marques, a série. É só um episódio, isso é só um episódio. Não é? Mas e pequenino. Andámos a fazer séries sobre homens durante imenso tempo. Eu, por acaso, confesso que tenho um fascínio especial por histórias de mulheres. Confesso que histórias de homens não me interessam. Devem ter muito mais mistério, sobretudo quando as mulheres viviam como viviam no tempo de Salazar, Sim, mas não é? Por exemplo. E eu sou completamente apaixonado, e mesmo de outros projetos que tenho feito. Por exemplo, em 2014 também fiz uma série que foi As Mulheres de Abril, que também era baseado também numa personagem forte também, e portanto já fiz uma adaptação de uma série também chamada, de um telefilme Mulheres. Portanto, eu acho que há de facto, indiscutivelmente, um fascínio especial em mulheres fortes, porque as mulheres são muito mais interessantes do que nós, homens, que eu acho que somos completamente interessantes. São histórias que estão completamente escondidas muitas vezes. É verdade. Ainda há muitas histórias para contar, ainda há. Então não perca esta série que estreia hoje na RTP, a história sobre a filha do último diretor da PIDE, que fugiu para Cuba, a Cuba de Fidel. Onde é que vão ver o primeiro episódio? No conforto dos vossos sofás? Sim, Ou todos juntos? Com a famíliazinha de amigos. A dizer assim, ai, cá. Beatriz, vais a tão minha bem. família é lisboeta. E por falar em família, conhecem alguém da família Silva Paes que possa vir a reagir a este Não. tornar
não Enfim, conhecia. Já se são a esfumou história nos real, tempos. já não. Não conhecia. Já se fumou. Já se esfumou nos Pensei que tempos. era Che Guevara. Era um charuto. Essa é outra família, outra família. Não perca hoje, RTP 9 da noite. Muito obrigada, Beatriz, e muito Obrigada. obrigada, Muito Henrique. obrigada. Obrigado, E muitos eu. parabéns. Obrigado.